Olá, amigos. Estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA, também da Friburgo Cabo, em São Pedro da Serra Lumiar. Também pode ser acompanhado o programa pelo nosso site, tvzoom.com.br, e pelo aplicativo da TV Zoom também no celular. Temos hoje a alegria de receber aqui uma pessoa pela qual eu tenho uma admiração, que eu acho que todo friburguense deveria conhecer melhor, que é o engenheiro César Heibert. Uma pessoa que tem um trabalho super importante na parte de genealogia, descobriu muita informação ligada às origens de Nova Friburgo, da população que formou Nova Friburgo, e também desempenha um trabalho magnífico na área de preservação ambiental, um apaixonado por Nova Friburgo, que não é friburguense, mas é um exemplo de amor pela cidade, uma pessoa que eu tenho uma satisfação muito grande de apresentar, a Nova Friburgo, aproveitando o alcance da TV Zoom. E a quem já de antemão eu agradeço por ter aceitado o convite para participar do programa. César, muito obrigado. Te peço já, indo direto ao ponto, como o programa já diz, que você se apresente um pouquinho para nossos amigos de casa e explique também um pouco da tua relação com Nova Friburgo, que não é uma relação de nascimento, mas uma longa relação, uma relação de vida inteira. Se você puder explicar isso para a gente logo em seguida começar a falar do teu trabalho com o blog, com a genealogia. Ok, Márcio, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando do meu amor por Nova Friburgo, né? Na verdade, eu fui concebido aqui na Parada Folie e nasci no Rio de Janeiro, mas minha infância toda foi vivendo aqui na casa de parentes, de tios, tias, então meu amor pela cidade é muito grande, tá? Realmente tenho um hobby de genealogia, onde eu procuro disponibilizar tudo que eu acho para ajudar as famílias dos descendentes de suíços e alemães aqui da cidade. E meu amor próprio por ecologia e a parte de preservação da biodiversidade da Mata Atlântica em Lumiar, né? Você fala em hobby, mas o teu hobby acabou resultando um dos maiores sites do Brasil, maiores blogs do Brasil, do assunto. Quer dizer, um hobby que você, como tudo, leva muito a sério. Chegou a ser, em determinado momento, o maior blog do mundo, né, do assunto. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse blog, sobre esse trabalho de reunião de informações e, sobretudo, de disponibilização, porque houve, antes de você, pessoas que fizeram um grande trabalho de preservação dessa história, mas esse trabalho não era tão acessível. E você levou um passo adiante, não só na preservação desses documentos, digitalização, mas, sobretudo, ao tornar isso tudo público, né? Hoje em dia, muitas pessoas podem conhecer suas origens graças a esse trabalho que você fez e disponibilizou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu blog e a repercussão que ele já teve também. Perfeito. Bom, eu tenho uma formação de engenheiro, então eu procurei, através do blog, criar uma estrutura, uma certa engenharia de ligar todas as páginas do blog. Ou seja, cada família com um sobrenome suíço ou alemão, ela tem uma página no blog. Essas páginas estão todas interligadas, tá? O hobby, eu digo que foi o hobby porque foi um amor que foi surgindo e aconteceu quando eu teve o primeiro encontro dos suíços aqui em Nova Friburgo, lá nos anos de 77, né? Onde eu estava com a plaquinha lá da família Muri, com um monte de tios e tias, e não sabia muito bem a origem, né? E meu nome era Heibert. Heibert será suíço? Na verdade, ele era de origem alemã, né? E eu comecei a ver que a dificuldade de encontrar os documentos desde aquela época e poder encontrar as origens era uma coisa muito difícil, tá? Então eu tomei já por princípio, quando houve a oportunidade da internet, da gente divulgar mais informações com blogs, de fazer com que esses documentos ficassem disponíveis para todos que quisessem acessar, tá? Então o blog ele fala assim das diferentes famílias que colonizaram Nova Friburgo. Qualquer descendente, ao colocar o nome dele na internet, naturalmente vai cair no meu blog. Meu blog foi um dos maiores no mundo. Hoje obviamente, a genealogia se desenvolve muito, está muito profissional, principalmente na Europa, né? Então, isso já tem blogs que conseguem ter mais acesso. E ele passou a ser acessado tanto na Suíça quanto na Alemanha, assim como também no Brasil, tá? Então, isso foi realmente, eu acho que é a facilidade das pessoas encontrarem as suas origens e, quando não encontram, tem toda a condição de entrar em contato comigo para poder ajudá-lo e criar aquela vontade de fazer pesquisa de genealogia também, né? Esse é um ponto muito interessante, né? Gerou interesse também do outro lado do Atlântico, né? Nos países que formaram a população aqui em Friburgo, né? Então, você começou a ter... Existe esse interesse na Alemanha e na Suíça também por pesquisar o destino dessas pessoas que saíram de lá tanto tempo atrás, praticamente 200 anos atrás.
Quer dizer, foi grande, foi tão grande, na verdade, que você foi convidado para lá, né? Exatamente. As pessoas, na verdade, elas começam a consultar na internet e acabam batendo no blog, né? Isso também mostrou interesse de algumas emissoras de televisão, tanto na Suíça quanto na Alemanha, né? A Suíça tem uma emissora chamada La Télé, onde eles me fizeram um convite para falar um pouco do blog. Eu estive lá na Suíça, particularmente em Gruyère, onde os Muris, né, residiam e nasceram nessa cidade. Tem um castelo fantástico de Gruyère, que eu já tive a oportunidade de ter ido lá quando eu morei na França um determinado período. Eu tive pesquisando sobre os Muris lá, né? E foi interessante porque eles me colocaram diante de uma pessoa da família Muri que fazia também pesquisas de genealogia lá do outro lado, tá? E a entrevista foi muito interessante porque permitiu a gente trocar informações e chegar aos pontos específicos, né, da origem dos que vieram para cá, né? Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de digitalização, porque você também está preservando esses documentos, né, junto às igrejas, que eram muito responsáveis antigamente pelos registros, pelos enterros, né? E você tem feito um trabalho muito grande também de preservação desses documentos. Não, obviamente já tem uma preservação digital, mas a preservação do original também, digitalizando. Como é que está sendo isso, César? É importante salientar que antes da República, ou seja, antes de 1889, os registros eram feitos nas igrejas e nos cemitérios, né? Não existia cartório. Então, a nossa fonte de informação são as igrejas, tanto a luterana para os alemães, ou a maioria dos alemães, assim como a Catedral de Nova Friburgo, que seriam para os católicos, né? Muitos desses documentos estavam sendo corroídos pelo tempo, eles não estão protegidos de forma adequada, né? E a gente tenta sempre sensibilizar. No caso da luterana, nós conseguimos, com a Fundação D. João VI, a digitalização de todos esses documentos e colocar ele disponível na internet, tá? A catedral ainda não tem os documentos digitalizados, mas eles já estão numa área que é mais restrito o acesso, então já dificulta um pouco o manuseio de pessoas que não estão preparadas para manusear esses documentos tão antigos, né? Documentos que estão fazendo os 200 anos em breve, né? Perfeito. Quer dizer, obviamente um trabalho que não deveria estar sendo feito por um voluntário, né? Deveria ser uma coisa institucional, enfim, o interesse da cidade inteira, e você está fazendo que, na verdade, não é nenhuma responsabilidade sua, mas é um legado que você acaba deixando, né? Acho que vale a pena citar, por exemplo, na Alemanha, onde veio a família Heibert, né, é uma cidadezinha a 40 quilômetros de Frankfurt, chamada Langerbergheim. Lá, os documentos estão dentro de um cofre à prova de fogo e numa sala climatizada, sem umidade. Então, a preservação desses documentos vai ser muito maior do que aqui, tá? E lá já é um local muito seco, né, então não tem a umidade que nós temos aqui. Tem algumas coisas curiosas, né, que eu não vou citar aonde aconteceu, mas uma vez eu fui buscar os documentos de um cemitério e o coveiro se aposentou e levou o livro para casa, tá? E ao chegar lá na casa dele para tentar verificar e verificar os documentos, né, o livro está dentro de um galinheiro, Márcio. Você imagina um negócio desse? Então eu resgatei o livro, eu digitalizei todo o livro e pedi que ele devolvesse realmente para o cemitério onde qualquer pessoa poderia ou poderá pesquisar, né? E eu tenho uma cópia digitalizada, então de qualquer maneira preservei esse documento, né? Mas acho realmente que deveria partir das nossas instituições um interesse maior pela preservação, e é uma história única, então ela tem que ser preservada, ela tem que ser conservada. Imagino, porque realmente é um tipo de coisa surreal, uma história como essa, né? E mostra o quanto essa história estava meio que abandonada, meio que perdida em porões, aí sendo desgastada. E uma grande sorte que a gente possa contar com o seu esforço aí de anos, já quase 40 anos, faz 40 anos agora esse ano. Exatamente. De esforço na parte de preservação dessa história. Então, fica o agradecimento e também o convite para que a sociedade abrace essa causa, né? Enfim, os órgãos competentes para te ajudar nessa missão aí não só de digitalizar, mas também de reunir esses documentos. A gente pode imaginar que deve haver muita coisa ainda por ser descoberta, né? As árvores genealógicas você já conseguiu montar, mas de qualquer maneira os registros ainda são... Ainda deve ter muita coisa por aí, né? Eu acho que o grande sucesso, Márcio, é você compartilhar a informação. Porque a partir do momento que uma pessoa tem uma informação, fica só uma pecinha do quebra-cabeça. A partir do momento que ela compartilha essa informação, várias pessoas têm acesso e a gente consegue melhor
compor esse quebra-cabeça, tá? Então, às vezes, uma informação com um documento de registro de uma pessoa vai poder ajudar outra pecinha, outra família, tá? Então, essa é a grande jogada do blog, né? Ele permite que as pessoas que estão buscando informação compartilhem documentos e passem a ajudar a criar essa grande árvore, né? Eu diria que ela não vai acabar nunca, né? Porque está sempre colocando mais gente, adicionando. Mas, assim, os primeiros colonos, os seus filhos, os seus netos, todos estão digitalizados de forma muito fácil, tá? E depois, se a gente quiser aprofundar um determinado ramo, com a própria família, a gente vai trocando informação e ajudando a pesquisar também. E continua atualizando os nascimentos? Tudo. Todo o tempo que eu tenho disponível, geralmente ou é à noite ou é no final de semana, eu estou digitalizando, eu estou colocando disponível mais informação no blog. As pessoas já colaboram contigo, passam as informações, à medida que vai tendo novos descendentes chegando aí, eles vão atualizando o próprio blog, né? Qual é o endereço do blog, César? Pode fazer de duas formas, colocar Genealogia dos Imigrantes de Nova Friburgo no Google, então vai cair diretamente nele, ou se quiser anotar é www.raibert.blogspot.com.br. Raibert, R-A-I-B-E-R-T. Exatamente. Perfeito. César, você conta pra gente, essa interação com os povos formadores continua ainda grande? A sua viagem já tem alguns anos, né, que você foi para a Suíça, para a Alemanha. Continua essa interação grande ainda? Você mantém esse diálogo? Pergunto isso porque estamos nas vésperas do bicentenário de Nova Friburgo. Vai haver, naturalmente, um interesse muito grande pela cidade no ano que vem. Vem muitas atividades previstas, vem uma grande quantidade, um grande contingente de suíços para cá no ano que vem, mas principalmente suíços por ser a primeira imigração. Você tem mantido contato com esse pessoal? Eu estive lá em 2012, né? Hoje em dia, a gente consegue, de uma forma fácil, fazer parte de alguns grupos de genealogia nas cidades, tá? E nos locais onde estão os documentos que nos interessam. Então, por exemplo, na Suíça, eu consigo, através de contatos ou até dos arquivos públicos da cidade, obter os documentos digitalizados, tá? Então, para comemorar os 200 anos de fundação, que vai ser dia 16 de maio do ano que vem, eu estou fazendo um trabalho junto com os cantões, no intuito de buscar ou o registro de nascimento ou o registro de casamento dos fundadores da cidade de Nova Friburgo, tá? Então, eu já tenho mapeado junto aos cantões, né, quais são as necessidades, e muitos deles são muito rápidos. Você pergunta de manhã, de tarde já está a cópia do documento no teu e-mail. É curioso isso, você consegue levantar a informação lá na Suíça, na Alemanha, bem anterior ao período que você faz aqui, muito mais rapidamente, né? Hoje em dia está muito fácil isso. O que consegue no Brasil, quer dizer. Aqui o trabalho acaba sendo bem mais difícil. Eu vou chamar um intervalo aqui para a gente começa no bloco seguinte vendo um pouco das fotos da tua viagem. Você foi com seu inseparável tio Jacques, que é um personagem também fantástico, que eu também pretendo trazer aqui, uma pessoa que tem muitas histórias e, enfim, conhece bastante Nova Friburgo. A gente começa o próximo bloco vendo algumas dessas fotos da tua viagem e falando do teu segundo ponto de interesse para o programa, que é a parte de preservação ambiental. Você que tem um trabalho bastante grande, principalmente na região de Lumiar, de preservação. Então a gente começa já, vamos partir para um intervalo rápido e a gente começa no segundo bloco vendo essas fotos e também falando um pouquinho do teu trabalho de preservação em Lumiar. A gente já volta. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom.
amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Direto ao Ponto. Hoje, agradecendo mais uma vez a presença do engenheiro César Raibert, uma pessoa com um trabalho fantástico na área de genealogia, da história da colonização, da formação dos povos de Nova Friburgo e também da preservação ambiental. Antes da gente entrar na questão da preservação ambiental, eu queria chamar umas fotos que a gente tem aqui, né, César? Você trouxe umas fotos para a gente ver da tua ida com seu tio Jacques à Alemanha e à Suíça. Essa foto a gente está vendo é da família Raibert. Exatamente. Essa é a casa onde o meu pentatavô morava, o Johann Klaus Raibert, na cidade de Langenbergheim, a 40 quilômetros de Frankfurt. Essa é a casa que era habitada por eles, né? Por ele, pela esposa, antes de vir para o Brasil. Seu pentatavô. Como é que você consegue descobrir essa casa assim? Ela foi preservada, a Alemanha tem uma preservação dos patrimônios históricos, né? Uhum. É uma cidade linda, se você olhar aí, esse é um castelo que ele começou a ser construído em 1100, no ano de 1100, e foi terminar em 1500, na Renascença, né? E ainda tem Raibert lá? Ainda tem Raibert lá, tá? Ainda tem Raibert, sim. Olha que maravilha essas casas, né, com uma arquitetura específica da região, né? Realmente as torres que protegiam a cidade, né? Então você tem uma fortificação e em volta tinha antigamente um lago, né, para proteger contra ataques e outras coisas. Como é que foi acolhida? Esses são os livros, né? Esse é o arquivo, que é a prova de fogo, dentro de uma sala climatizada, onde tem, nessa cidade, a preservação dos documentos, que já estão todos digitalizados também, tá? Perfeito. Essa igreja que foi frequentada pelo meu pentatavô, né, era a igreja evangélica de lá, né, eles eram evangélicos. E esse é o pastor que em 2012 me acolheu lá e trocamos alguns presentes lá. Tá? Essa é a pedra que faz parte da fundação da igreja. Vocês podem ver Raibert escrita com R, porque em alemão o EI tem som de AI, né, então é Raibert, a pronúncia correta. Fazendo parte lá da história da cidade. Tem Raibert nessa cidade há mais de 700 anos já. Nossa. Houve uma corruptela no nome, né? Quando abrasileirou, você consegue identificar quando houve essa mudança de Raibert com E para um Raibert com A, não? Meu bisavô, ele trocou, né? Porque nos cartórios, quando se falava Raibert, se entendia que era RA, né? E aí se escreveu RA, tá? Então foi em torno de 1876 que houve a troca. Perfeito. A gente também tem, acredito, umas fotos da Suíça também. A Suíça é ao lado da sua pentatavó? Na verdade, a minha bisavó, Maria Alexandrina Muri, ela era a neta dos primeiros colonos suíços da família Muri. E aí é particularmente a cidade de Gruyère, no cantão de Fribourg, onde tem esse castelo que fica no topo de uma colina. E dentro do castelo também tem uma igreja onde era frequentada pelos Muris, né, uma parte dos colonos dessa região de Gruyère. A região é linda, a Suíça é um país fantástico. Lá, particularmente, eu tive a oportunidade de, com meu tio, também participar da gravação lá da L'Atelier, né? Onde eles divulgaram todo o interesse que tem a Suíça no blog e nos parentes distantes aqui no Brasil, né? Muito bonita a região. Realmente um país sensacional e que conserva bastante carinho aí para o Nova Friburgo, né? Os laços com a primeira imigração, né? Eu acho que tanto a parte das pessoas em si, dos parentes, como as associações também, elas procuram manter esses contatos. Enfim, eu acho que a Nova Friburgo está para Friburgo, na Suíça, assim, com um elo muito forte, muito importante, né? Perfeito, meu amigo. A gente tem mais um assunto importante para tratar. Você, como eu antecipei, tem uma área de preservação ambiental magnífica no distrito de Lumiar. Já tive o prazer de conhecer, né, onde você tem animais e plantas que estão com a população sendo reduzida, você preserva lá, você dá esse espaço. O macaco bugio mesmo, eu sempre falo que está ficando cada vez mais raro na região, você tem lá. Você falou que tem inclusive onça na região. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de preservação ambiental. A gente também tem algumas fotos que pode ir colocando enquanto você fala, mas o porquê desse sonho, a luta que eu sei que você teve para conseguir fazer esse patrimônio e agora deixar esse patrimônio para a natureza, devolver ele para a natureza, a tua ambição de deixar ali uma área de preservação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Perfeito. Eu acho que essa ecologia do meu DNA vem dessa origem, né? Porque minha avó falava muito da região aqui de Nova Friburgo, na infância dela. Eu acho que já ficava dessa questão de saber fazer agricultura e saber preservar também as fontes, né? Esse amor que eu tinha e tenho pela preservação, ele é muito grande. Então, eu comecei a botar um projeto. Eu falei, eu vou economizar, eu vou juntar o que eu puder para deixar um legado para a eternidade, tá? Então, a biodiversidade da Mata Atlântica é a maior do mundo, né? E eu então consegui comprar uma área de 132 mil metros, fica ali na Pedra Riscada, né, em Lumiar. E essa área, eu não toco nela, né? Ou seja, ela está toda preservada e às vezes eu dou uma caminhada lá na mata, então eu consigo ver muitos animais que em algumas áreas já estão extintos, né? Por exemplo, você falou da onça, eu vejo pegada de onça e essa semana mesmo ela pegou um tatu, então só sobra o casco do tatu, tá? O rio Macaé ali é muito limpo, então tem lontra. A lontra ela se alimenta dos peixes, então é importante que a lontra é o topo da cadeia, assim como a onça também, né? A lontra no rio e a onça na terra, né? O bugio é um macaco que, quando ele aparece mais próximo à minha casa, ele provoca um ronco, um grito, né? E é muito bonito, muito interessante, tá? Então, realmente, eu consegui deixar para a eternidade, vou deixar aquilo como a RPPN, é o projeto de transformar aquilo numa reserva particular, de tal forma que o mundo vai poder desfrutar dessa área que vai ficar preservada, né? Numa das áreas, como você disse, né, que tem a maior biodiversidade mundial. Quando estive lá, você me mostrou, a gente está vendo algumas fotos, você me mostrou, inclusive, que tem nascentes que foram recuperadas a partir do teu trabalho de preservação, lugares onde não tinha mais água, voltou a brotar água, né? A natureza responde a esse tipo de apoio, né? Com certeza. Tinham áreas que eram destinadas a pasto, né? E eu reflorestei toda, e toda a área que era de nascente, a partir do momento que você deixa as árvores, começa a criar de novo a volta da água, né? A água realmente, as árvores preservam as nascentes, e hoje uma nascente estava seca lá, ela voltou a ficar perene o ano todo, né? Isso é muito importante. O pessoal de casa está podendo ver as fotos, realmente é um lugar abençoado, lindo, e o grande objetivo de mostrar isso aqui é que sirva de exemplo e de estímulo para que mais pessoas façam, porque a gente foi abençoado com uma natureza magnífica aqui em Nova Friburgo e definitivamente a gente não dá o valor a essa bênção como deveria, né? O teu sítio realmente é um lugar fantástico e você faz um grande favor a toda a população friburguense, não só a população humana, mas a população animal, vegetal. Você realmente está fazendo um trabalho ali fantástico, pelo qual eu sou muito grato. César, apesar de tudo isso que você tem feito por Nova Friburgo, preservação da história, preservação ambiental, você vem lutando já há vários anos para conseguir dar um nome do teu antepassado a algum logradouro em Nova Friburgo. Houve uma tentativa da rua que dá acesso ao sítio, mas parece que há um empecilho, né, legal, e agora você vem tentando dar um nome a uma ponte, que é uma ponte simples, um local isolado. Não deveria haver uma burocracia, a gente vê tantos nomes sendo dados aí para logradouros com uma facilidade tão grande, e você nessa luta para conseguir dar um nome do teu antepassado a essa ponte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância e essa batalha, porque não é possível que a gente não consiga, a cidade não consiga fazer essa justiça. Isso é uma justiça que a gente estaria fazendo com uma pessoa que não é nascida aqui, mas que tem feito muito pela cidade, demonstra um amor muito grande, um comprometimento muito grande com Nova Friburgo. Fala um pouquinho dessa luta para conseguir registrar também materialmente a chegada dos Heibert aqui em Friburgo. Perfeito, Márcio. Na verdade, os colonos, eles deram a vida para criar essa colônia, para criar essa cidade de Nova Friburgo, tá? Então, acho que eles deveriam receber todo o nosso respeito e deveriam ser homenageados, cada uma das famílias que vieram para cá fundar essa cidade, né? O Johann Carlos Heibert, né, ou João Carlos Heibert, eu fiz um projeto, apresentei à Câmara de Vereadores, que aprovou o projeto de dar o nome à rua que dá acesso ao sítio. Só que essa rua é uma rua particular, não é uma rua pública, né? Então a prefeitura anterior, o prefeito anterior, através da procuradoria, eles negaram porque teriam que fazer investimentos.
Então, eu falei, gente, eu quero fazer uma homenagem, não quero que a prefeitura tenha nenhum gasto. É uma homenagem a uma pessoa que veio para cá e ajudou a criar essa cidade, né? Então, existe uma ponte que dá acesso ao rio, ela é uma ponte quase em frente ao cemitério da Pedra Riscada, em Lumiar, e eu gostaria que essa ponte chamasse João Carlos Raibert, tá? Então, eu convido aí ao prefeito atual, ao secretariado, aos procuradores da prefeitura, que se tiverem interesse realmente em criar esse essa primeira nomeação para um colono, né? Ótimo, eu estou disponível, estou aqui para passar todas as informações necessárias, mas acho que está muito mais por parte do lado da prefeitura de querer fazer essa homenagem, né? Porque a minha parte eu acho que eu tenho feito, eu tenho procurado, e de repente isso é um exemplo para outros casos, né? Para outras famílias. Tantos logradouros aí ficam sem nome, e é difícil quando você vai querer dar o teu endereço para uma entrega, para uma coisa que não tem um CEP, não tem um nome de rua. Eu acho que a gente estaria contribuindo para ajudar também a essas populações que hoje estão sem condição de ser identificadas por endereço, tá? Então eu faço o apelo realmente, ajudem a dar o nome da ponte João Carlos Raibert, em frente ao cemitério de Lumiar, que dá acesso ao meu sítio. Já houve algum processo para dar o nome da ponte? Porque da rua eu acompanhei, mas da ponte chegou a haver algum procedimento para dar esse nome à ponte lá na Pedra Riscada, não? Quando a procuradoria do prefeito anterior recusou o da rua, eu formalizei através de e-mail que eles então fizessem, já que o problema era de um logradouro público, que eles fizessem isso junto a essa ponte, tá? Eu não obtive resposta. E depois trocou a prefeitura, então eu dou um voto de confiança à nova prefeitura de Nova Friburgo de querer fazer essa homenagem ao meu pentavô, o João Carlos Raibert. Eu posso antecipar aqui que o ouvidor da prefeitura atual, Girlan Guilan, ele está ciente da situação, eu já conversei com ele a esse respeito, porque é uma causa da qual eu sou entusiasta, eu acho que é uma questão de justiça, e o Girlan mostrou interesse em visitar o teu sítio, em conhecer esse trabalho todo, e ele é uma pessoa que está bastante sensível a essa questão. Na Câmara Municipal também a gente tem muitas pessoas sensíveis à causa, né? Já houve apoio na época da rua, então eu imagino que a gente, com todo o alcance da TV Zoom, desse programa, fica também o meu apelo para que isso seja feito e que seja, na verdade, o primeiro de muitos, porque a gente realmente, se a gente está celebrando 200 anos de Nova Friburgo, a gente só chegou aqui, a gente deve muito aos primeiros que vieram, porque foi uma epopeia, foi uma aventura comparável à ida à Lua, né? Quantas pessoas pereceram no caminho, e quando chegaram aqui, as dificuldades que encontraram não eram exatamente como havia sido prometido. Então, se estamos chegando aos 200 anos, a gente deve muito a muita gente, uma reparação histórica, e eu acho que temos aí muitos lugares que podem receber nomes, a gente pode começar com o seu antepassado, mas tem muitos lugares aí para serem nomeados com pessoas que realmente deram a vida para que a gente pudesse chegar aqui. César, você tem todo o meu apoio. Eu te agradeço mais uma vez, meu amigo, por ter vindo aqui ao programa. Acho que é realmente uma pessoa que todo friburguense deveria conhecer melhor, e eu fico feliz de ter tido essa oportunidade de te apresentar um pouco a quem está em casa, e espero que a gente possa sensibilizar aí o poder público para fazer justiça e preservar o nome do teu antepassado aqui na ponte, aí perto da Pedra Riscada. Muito obrigado, César, por ter vindo ao programa, e você vai com certeza ser convidado outras vezes para a gente, se Deus quiser, falar dessa concretização desse nome da ponte aí. Amigos de casa, agradeço por terem ficado com a gente ao longo desse programa. Todos os programas da gente podem ser vistos no aplicativo da TV Zoom, no celular, também pela internet, no site tvzoom.com.br. A gente volta aqui na semana que vem. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, César.